Muito boa noite! Como é que estão os meus amigos aí? Teste de som e imagem, tudo bem, pessoal? Como é que é? Como é que vocês estão? Tudo bem com som e imagem? Maravilha! Então veja só, em relação à semana passada, como nós estávamos a falar aqui, e eu até coloquei isso também no relatório, certo? Tá lá no portal, pessoal, para quem já se inscreveu, já fez o seu cadastro, tá? Pode sacar o relatório lá, não é? Os demais aí, conforme o combinado, a Tânia enviou o relatório para vocês, tá? Então, na semana passada, veja só, em relação a tudo aquilo que nós tínhamos previsto, foi uma semana realmente um bocado estranha, uma semana um bocado truncada, como nós falamos. Algumas coisas não correram exatamente como a gente esperava. O que eu achei interessante é que aonde nós estivemos bem, realmente estivemos muito bem, né? E uma das coisas que eu achei realmente bastante interessante e importante em relação à semana passada foi que, vejam só, a semana que passou foi mais uma semana de máximos históricos, conforme havíamos falado. E vejam só, o que foi que nós falamos na semana passada, pessoal, no início da semana, sobre o relatório de emprego? Quem é que lembra disso aqui que nós falamos? Que eu ainda falei, olha, bad news, good news. Quem é que lembra disso? Edson Oliveira fazia 10 operações no dia e não tinha com que aguentava. Parabéns, Edson. Pois é. Surpreendeu, pessoal. Veja só, não é? Em relação àquilo que nós tínhamos falado e até prevíamos, veja só, até saiu menos mal, vamos falar assim, do que aquilo que a gente previa. Mas acertamos em cheio quando falamos que ia ser uma decepção. Lembram? Nós falamos, poxa, olha, vai ser uma decepção, isso vai terminar sendo uma boa notícia. Por quê? Porque com isso o mercado vai achar, ou o investidor vai interpretar por que uma má notícia vai ser uma boa notícia. Porque o investidor vai interpretar isso como sendo uma das razões para que o Fed mantenha os estímulos, não retire os estímulos. Não é? Exatamente, Érica. Então veja só, por outro lado, fomos apanhados de surpresa com algumas situações. Exato. Né? Por outro lado, nós fomos apanhados aqui com algumas situações, porque veja só, toda a nossa estratégia foi realmente baseada em cima dos dados econômicos que sairiam na semana. Uma vez que nós não temos nada, ou seja, não temos nenhum motivo forte ou algo que seja assim, pá, olha, a bomba do momento é essa, e isso vai desencadear X sentimento ou X movimento no mercado, né? Então, nos guiamos pelos dados econômicos. E correu bem, acertamos, os dados saíram conforme a gente previa, os dados do emprego também, pessoal, saíram conforme a gente esperava. Olha só, saiu aqui os 374K, quando o esperado eram 613 do emprego, não do desemprego. Tudo saiu os dados conforme nós esperávamos. Portanto, esperávamos que com isso acontecesse tudo aquilo que nós tínhamos falado, ou seja, baseamos a nossa estratégia para operar em cima do petróleo, do CAD, ou vamos lá, começando do zero, né? Na alta dos índices, no petróleo, na queda do petróleo, no iene e no dólar canadense. Quando na verdade, pessoal, o que saiu errado aqui? O que alguma coisa não correu bem, não é? Porque, veja só, o que aconteceu aqui já na quarta-feira, na verdade na terça-feira de madrugada para a quarta-feira?
Saiu aqui, ó, rumores de que o primeiro-ministro japonês ia abandonar o cargo. Alguém viu isso? Alguém chegou a ver essa informação? Sim, Cícero. Leandro Leles. E o que que isso fez? Não, Solange. Leu sobre isso? Certo. Não? Ok. Mas veja só. O que que aconteceu? Então veja bem, pessoal. Muito embora nós tivemos os índices fazendo o movimento que nós esperávamos, nós vimos o quê? Que o Ien não se apreciou, o Ien não ganhou a força que nós queríamos que ele ganhasse. O Nikkei subiu 2%, Luiz, exatamente, isso foi na sexta-feira, certo? Mas desde quarta-feira, o Ien, aconteceu o que com o Ien, pessoal? Ele se desvalorizou. Por quê? Porque esse ministro, na verdade, é uma pessoa muitíssimo conservadora. Certo? E agora o que que se espera então? Que com a saída dele, os rumores da saída dele, é que entre um novo primeiro-ministro que seja mais flexível, que seja mais pomba, vamos dizer assim, como a gente fala aqui na Europa, não é? Que injete mais estímulos econômicos na economia do Japão. Certo? E isso também não veio só do Japão, também vieram rumores da China. Tá, pessoal? Está acontecendo algo muito interessante na China também, que depois vamos falar sobre isso. Mas o Ien com isso se enfraqueceu, ou seja, a possibilidade de aumento de incentivo econômico fez com que o Ien depreciasse. Junto com isso tivemos o que, pessoal? Na reunião aqui da OPEP na quarta-feira. Um corte aqui nos preços do petróleo mais do que o dobro do que o mercado esperava. Certo? E isso, obviamente, fez com que o petróleo ficasse... Ele não chegou a disparar, mas ele ficou fortalecido. Ficou mais forte. Certo? E veja bem... Tudo isso aqui que eu estou falando... Exatamente, Luiz Batista. Muito bem. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é para que nós consigamos subir o bem nessa altura. Exatamente, Alfredo. Tá? Para que a gente consiga entender, para que os senhores consigam entender, certo? O porquê que, veja só, algumas daquelas situações que nós queríamos operar durante a semana passada, realmente a semana passada foi uma semana fraca em termos de oportunidade. Os índices não corrigiram aonde nós queríamos, certo? O petróleo não fez o movimento que nós queríamos, que era subir até determinado ponto, voltar a cair, certo? Em consequência, o Ien também não fez o movimento que nós esperávamos e o CAD também não fez o movimento que nós esperávamos. Certo? Então veja só, e isso, por que eu estou falando e fiz questão de escrever tudo isso aqui para vocês? Porque é o seguinte, numa análise fundamental, existem duas partes, vamos por assim falar, tá? Existe toda a parte que nós chamamos a parte previsível. E essa parte, então, é a parte que envolve a maior parte dos fatores macroeconômicos, ou seja, junto com esses fatores macro, indicadores econômicos. Com base nisso, nós sintetizamos, não é, pessoal? Compilamos isso tudo e formulamos uma estratégia e uma opinião. E depois nós temos, então, ou seja, temos esses fatores que são os previsíveis. E temos o quê? Tudo isso que aconteceu aqui, que são os fatores imprevisíveis. Ou seja, estava contemplado na nossa estratégia isso aqui. Só que não aconteceu como nós queríamos.
Nós não esperávamos que os sauditas tivessem cortado mais o preço do que nós esperávamos, não esperávamos que o primeiro-ministro do Japão saísse, não esperávamos que acontecessem essas coisas que aconteceram. Esses são os fatores imprevisíveis numa análise. Certo? Mas veja só, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: tudo isso aqui que aconteceu, olha que interessante, pessoal, estava dentro, certo, da análise que nós fizemos em relação ao cenário fundamental da semana passada. Era para o petróleo ter baixado? Não baixou. Era para o ien ter se fortalecido? Não se fortaleceu. Era para o CAD ter também se enfraquecido? Não se enfraqueceu. Certo? Então veja só, mas tudo isso que aconteceu está diretamente ligado à estratégia que nós montamos, ou seja, tudo isso aqui fazia parte da nossa estratégia. Foram os fatores não previsíveis que fizeram com que ela não caminhasse de acordo com aquilo que nós queríamos, certo? E é importante que vocês tenham essa visão, por quê? Porque sempre que um fator, às vezes basta uma coisa só, diante daquilo que a gente tinha previsto como sendo o fator previsível, quando basta um que se altere, para que às vezes todo o sistema se altere, certo? E muitas vezes nós temos que, então, mediante uma situação dessa, digamos que poderíamos chamar isso do paradigma, ou seja, o paradigma se alterou, por isso tínhamos que alterar a estratégia, tá bom? Então, por isso eu escrevi isso tudo, depois vocês leiam com atenção, para que fique claro, mas eu penso que ficou entendível aquilo que eu quis explicar aqui. Ficou claro, pessoal? Escrevam aí para mim, só coloca aí. Ficou claro ou não ficou? Sim ou não? Tá? Deixam um feedback aí para mim ver se vocês compreenderam. Sim, beleza. Ok. Sim, maravilha. Joia. Boa. Vocês estão fera, pá. Vocês estão craque. Joia. Então, pessoal, olha só, essa semana iniciamos como? Iniciamos hoje, feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho, depois tem mais uns dias aí de feriado, alguns feriaditos aí em razão do judaísmo e mais algumas coisas até que, entendeu, os mercados vão estar funcionando, mas também temos esses feriados aí no decorrer da semana. Importante, muito importante esta semana. O que temos aqui de mais pesado, pessoal, nessa semana? Ou melhor, voltando aqui, espero que ninguém tenha lido ainda, certo? A pergunta que vem é a mesma de sempre. Exatamente, Rodrigo. Tá? BCE na quinta-feira, certo? Temos também o grande evento da semana, não é? É o BCE, certo? Mas temos mais Banco Central também aqui. Temos o Banco Central da Austrália. Então temos, ó, Austrália, Canadá e BCE, reunião de política monetária, certo? Temos, então, 3 bancos centrais essa semana. Não há dúvida, Leandro, na quarta não há dúvida, tá, pessoal, que o BCE é o evento da semana. Isso aí é indiscutível, vocês também já, como muito bem já colocaram aqui, o evento da semana é o BCE, tá? Vejam só, em relação ao BCE, por que ele é o evento da semana? Porque o que se espera aqui é que, na verdade, possam... Veja, eu não creio aqui, e como a maioria ou outras opiniões que eu vi também, que eu li, não se espera que haja uma mudança imediata,
certo? Aqui, ou seja, que o BCE possa realmente começar a reduzir aqui o PEP, certo? Que é o auxílio emergencial aqui pandêmico. Mas pode acontecer? Pode acontecer. O que é mais provável aqui é que não hajam alterações de taxa. Pode ser que se mexa aqui em alguma coisa de forma a tentar retirar alguma liquidez do mercado, muito embora eu acho que isso é uma possibilidade realmente bastante remota. O que se vai discutir aqui, a grande questão do BCE aqui, na minha ótica, vai estar de novo no mesmo lugar, ou seja, vocês lembram o que aconteceu na última vez na conferência de imprensa aqui da Lagarde? E eu sempre falo a mesma coisa. Ela não tem aquele dom que o Powell tem de dar a volta na galera, sabe? Ela fala demais e às vezes ela termina se enrolando aqui um bocado nas próprias palavras, vamos assim dizer, certo? Então veja só, o que se vai ser questionado aqui, o que eu penso que os repórteres vão questionar, certo? E o que vai ser procurado aqui na nota de implementação que vai ser lançada, que vai ser liberta para a imprensa é se houve discussão de quando começar então a calibrar, ou seja, a diminuir esse pacote de ajuda de estímulos, certo? Veja, o momento realmente, como disse aqui o Cícero, não parece favorável, não parece bom, tá? Só que da mesma forma, pessoal, então veja só, antes ainda, tá, do BCE, nós vamos ter aqui o Banco da Austrália. Certo? O RBA, que vai ser amanhã. E por aqui é que eu penso que nós podemos começar a semana por aqui. Ou seja, já nesta madrugada, o Banco Central da Austrália, tá? O que se espera aqui? Que haja reversão daquela decisão. Vocês lembram que na última reunião eles cortaram parte das compras. E disseram que aparentemente, ou deram a entender que aparentemente isso era para se manter. E que possivelmente até se reduzir, não é? Para 4 bilhões por semana. E o que se espera aqui agora, veja só, de novo a Austrália entrou lá com restrições pandêmicas. Então é possível, o que se espera aqui é o quê? Que realmente volte para os 5 bilhões. Não que se reduza para os 4, mas que volte para os 5, ou seja, voltemos aonde estávamos lá atrás. Essa é a maior possibilidade. Então veja só, pessoal, se isso acontecer, certo? Realmente, se estivermos corretos e isso acontecer, face as restrições que foram colocadas aí já desde de sábado, de domingo na Austrália em relação aos fatores pandêmicos. Se isso acontecer, que aumentarmos, então voltarmos para os 5 bilhões, qual é a tendência do dólar australiano? Da moeda dólar australiano? Deprecia, não é? Exatamente, desvalorizar, tá? Por quê? Porque temos uma maior oferta, nesse caso monetária no mercado, tá? Temos uma política expansionista, então isso faria com que o dólar australiano se deprecie, certo? Agora, isto seria também um fator que levaria o investidor a pensar de que forma?
Vocês não acham que fortaleceria a ideia na cabeça do investidor de que o BCE também não vai fazer nada, de que o Canadá também não vai fazer nada e que, por consequência, a Reserva Federal também não vai fazer nada? Próximo é aqui na Europa. Que outras economias poderiam fazer o mesmo, não é? Tomariam como exemplo aqui o RBA. Certo? Então veja só, pode começar por aqui já, certo? Então por isso essa decisão aqui do Banco da Austrália é muito importante para nós já amanhã vermos aqui que tipo de decisão eles tomaram. Se eles mantiverem o programa do jeito que está, certo? Não voltem atrás para 5, mas também não diminuam mais ainda o programa. Veja, isso deixaria o mercado igual, na mesma situação. Agora, se eles voltarem atrás, isso pode trazer, com certeza, uma depreciação ao dólar australiano e, em contrapartida, traria realmente um novo impulso aos mercados de forma geral, não é? O efeito contágio faria com que outras economias também fossem ou tenham a maior tendência de ir na mesma direção, certo? Então, em relação ao BCE, certo? Essa notícia, vejam só, acreditamos aqui então que a Lagarde vai tentar dizer que pensar em cortar os estímulos não é a mesma coisa que cortar, certo? Provavelmente é isso que ela vai querer dizer. E se isso for interpretado, se houver uma resposta que ela dê que realmente foi falado nisso e que estão pensando nisso e que estão avaliando os dados econômicos porque já melhorou, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, o mercado pode interpretar isso de uma forma que faça, então, certo? Com o que o euro volte a se apreciar. Certo? Porque isso então significaria o quê? Menos compras significa que estamos retirando estímulos. Com certeza, Rodrigo. Certo? Então estaríamos retirando estímulos do mercado. Isso faria então com que? Com que os juros, com que os rendimentos subam e, consequentemente, com que o euro se aprecie. Ok, meus amigos? Então veja, a decisão do que vai sair aqui da Austrália. Prestem bem atenção. Vejam o que vai acontecer com a Austrália, o que a Austrália vai fazer. E depois olhem para o dólar australiano. Esse vai ser o nosso termômetro em relação ao que poderá acontecer ao euro na quinta-feira, meio-dia. Legal? Ok, pessoal? Então vamos olhar amanhã já para isso, para nós vermos. Joia? O resto, então, são dados econômicos importantes, temos que olhar, está marcado, vejam aqui no calendário. Temos leilão, certo? Veja só, pessoal, os leilões é aquilo que eu tenho falado, tá? Vai chegar o momento, algures, em que não vai ser possível emitir mais dívida americana. Tá? Leandro Leles, uma dúvida. Se o BCE soar hawkish, o euro aprecia, mas há correlação positiva com os índices que depreciaria pela retirada de estímulos. Correto, Leandro? Correta a tua interpretação. Certo? Veja, até porque sobem as taxas. Certo? E ao subirem as taxas, isso é negativo para os índices.
Tá? A tua interpretação é correta, certo? Então veja, se isso acontecer desta forma, certo? Realmente seria negativo então para os índices europeus, certo? E aí assistiríamos então, nesse caso, uma alta do euro, assistiríamos uma depreciação, por exemplo, do DAX, do Eurostoxx 50, do índice francês, dos índices europeus em geral, tá? Joia. Ok? Então vamos lá. Então vamos, pessoal, aqui a nossa parte prática do historial. Em relação aquilo que nós falamos na semana passada e para o que nos preparamos. Nos preparamos, pessoal, justamente para um movimento, né, onde queríamos que, está aqui o nosso SP500, o pai de todos os índices, mantém-se aqui dentro, não corrigiu, não nos deu a mínima hipótese, também não se movimentou aqui grande coisa desde o dia 30, na segunda-feira, quando estávamos aqui. Ficou aqui dentro desta faixa estreita, certo? Vejam só, quando nós olhamos para isso aqui, olhamos para o Dow Jones e vemos aqui, ó, o Dow Jones desde o dia 24 de agosto, aqui dentro, SP500, o Nasdaq também aqui desde o dia 30, tá em máximos históricos, ok, pessoal? Tá tudo em máximos históricos. Os três principais índices americanos estão aqui em máximos históricos, né? Então, acumulações, diz o Rodrigo Aires. Veja só, tá certo o que o Rodrigo Aires está falando, certo? Vemos claramente que se acumulam posições aqui, não é? Vemos aqui também que se acumulam posições aqui. Mas, em especial, indecisão no mercado, boa também. Fábio Neves, boa noite, doutor. José Mendes, boa noite, Pertinho, tudo bem? Vamos olhar aqui para uma coisa, pessoal. Quando nós olhamos para isso aqui, os índices semana após semana vem fazendo máximos. Não é grande coisa, mas vem fazendo máximos. E vem se mantendo dentro de máximos aqui, né? Vemos toda essa situação que vemos aqui. O que os senhores percebem nisso? Aqui. Eu gostaria de ver aqui a opinião de vocês. O que vocês percebem quando olham para esse tipo de movimento que está acontecendo aqui? Qual é a percepção que vocês têm? O que vocês, tirando isso que vocês falaram aqui, acumulação, indecisão, isso, vamos lá, o Leandro Leles colocou aqui, poderia ser um enfraquecimento. Glauco de Miranda, poderia ser um momento de distribuição, já que as velas vendedoras são maiores? Pode. André Luiz, faltando o catalisador. Rodrigo Aires, receio de deixar o comboio passar. Alfredo Rocha, medo. Cícero, investidores não estão interessados mais em comprar em máximos. Acho que as mãos grandes estão querendo entrar com força, mas também não querem entrar em short dada a força do mercado. Medo no mercado. Veja só, todas as respostas. Big players fora do jogo.
Mais ou menos, Anderson. O que realmente nós vemos aqui é que tudo isso que vocês falaram aqui tá certo. Tá? Existe a falta de catalisadores. E esse eu diria que é o motivo número 1, o principal, o primórdio. Mas também não é mentira que existe medo. Estão fazendo, quando chega no máximo, se vende. Que o mercado está saturado, tá? Estão com o grande investidor, os big players, estão comprando aqui, compram, mas compram menos. Vejam só, nós que somos investidores de retalho, certo? O que o mestre vem falando há pelo menos 2 meses, nos últimos 2 meses aqui, pelo menos aqui desde julho para cá, eu tenho certeza que eu venho falando para vocês para nós fazermos o quê? O que nós deveríamos fazer? O que eu venho falando? Exatamente, Cícero. Exatamente. Reduzir a mão nas entradas, diminuir a exposição ao risco, diminuir a exposição, pouca exposição, cautela, comprar, cuidar com a exposição. Não é se expor menos, diminuir a exposição. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Certo? Então, olha só, pessoal. Eu sempre disse para vocês que ensinaria vocês realmente, não é? A interpretar o mercado. Então, veja só. Quando você olha para aqui, vamos olhar esse último movimento que está aqui. O mercado corrige, vem uma mão mais forte e faz uma vela grande. Os pequenininhos vão tudo atrás. Aqueles que não querem perder o comboio vão atrás e compram tudo de novo. Quando chega aqui em cima, o que acontece? Veja, 2 velas, desmanchou tudo que foi feito aqui. Aí entrou uma mão mais forte, aqui, trouxe o preço até aqui em cima de novo. Os pequenininhos ficaram por aqui, empurrando o mercado devagarzinho, até que veio de novo alguém que puxou aqui para cima e os grandes aproveitaram para vender outra vez. Então veja só, o que acontece? Quando o Luiz Antônio, na maior parte do tempo, os mercados andam lateralizados, não é? Sempre é assim. A diferença é que velas com corpo pequeno, certo? Velas com corpo pequeno nos mostram que há indecisão, menos volume, menos interesse e maior risco. Tudo isso está escrito aqui, está contemplado aqui. Certo? Quando você vê uma vela grande dessa aqui, é alguém que se chateou aqui e diz, pá, vou comprar aqui um tanto. Comprou, levou o mercado até aqui. Isso aqui tu pode ter certeza que foi um institucional que fez essa compra. O mercado andou por aqui novamente, ninguém acreditou. O institucional vendeu, os pequenininhos andaram por aqui. O mercado está dessa forma. E quando falta um catalisador, a minha preocupação ou a nossa preocupação, aquilo que você precisa visualizar é o quê? Que os grandes players, os big players, estão à espera de uma oportunidade para empurrar o mercado novamente num movimento corretivo. Porque veja, cada impulso desse
rendeu 5%. Certo? Este último impulso rendeu outros 4,5%. Cada vez que o mercado empurra uma correção, 5,27%. Veja só, o interesse que aqui está, aquilo que está explícito aqui, não sei, Cícero, tá? O Cícero está dizendo aqui que vão empurrar até a terceira sexta-feira do mês. Não sei, Cícero. Pode ser que sim. Mês passado eu falei isso. Sempre na terceira sexta-feira do mês está acontecendo o mesmo movimento. Certo? Ou seja, normalmente ali no dia 19 ou quando é a terceira sexta-feira do mês, mais ou menos nessa época, tem acontecido esses movimentos corretivos. Amanhã é terça-feira, costumeiramente um dia positivo no mercado, certo? Então, vejam só, e costuma ser nos mesmos dias, exatamente, é sempre a terceira sexta-feira do mês. Então, 2 ou 3 dias antes, o mercado costuma parar num determinado local, certo? Então, vejamos bem, a terceira sexta-feira desse mês vai ser dia 17, ou seja, não essa sexta-feira agora, seria na próxima. Tá? Dia 22, dia 21 e 22 de setembro, nós temos o BCE. Temos a Reserva Federal Americana. Pode ser que após isso tenhamos uma correção? Pode ser que antes disso tenhamos uma correção? Pode. Mas vejam, pessoal, eu acredito que nos próximos dias, tá, nós vamos ver o mercado andar de forma aborrecida. Porque enquanto não houver aqui um catalisador suficiente para empurrar o mercado ou para cima ou para baixo, vejam, vocês que andam comigo aqui já há bastante tempo, vocês sabem, nós acertamos no catalisador e por isso sabemos que o catalisador do mercado são os fundamentos. Então nós acertamos no catalisador e ele nos leva a tomar as decisões certas. E veja só, hoje, quando estávamos aqui, 40 e não sei quantas pessoas aqui, certo? E a maioria, pessoal, aqui tivemos 2 ou 3 ou 5 casos aqui em que não terminou o mês de agosto positivo, certo? A nossa maioria conseguimos estar positivos no mercado. E eu quero que você não esqueça disso, eu quero que você olhe para isso e não esqueça disso. E como eu falei e repeti muitas vezes, dê valor ao que é simples. Não procure cabelo em ovo. Só vamos operar quando valer a pena, tal. Eu não quero dizer para você que agora não vamos operar, certo? Mas vamos esperar as oportunidades que sejam realmente coerentes. Porque eu vejo que o risco, o sentimento que eu tenho aqui é que o risco está elevado. E percebo que há um sentimento realmente, e veja só, temos até um short lá no canal. Investidor não tem medo. Essa palavra não existe no nosso vocabulário. Não é? Nós fazemos interpretações, nós fazemos análises e tomamos decisões. E quando nós analisamos e percebemos que o risco pode ser muito ou é muito maior do que a recompensa que podemos ter, nós preferimos fazer o quê? Preferimos ficar de fora. E eu não quero que você ou que nenhum de nós estraguemos o rendimento que temos feito nos últimos meses.
Eu quero que você chegue dia 31 de dezembro desse ano, olhe para trás e diga assim, olha, eu comecei a minha conta com 50 euros e eu tenho 500. Eu comecei a minha conta com 50 e tenho 5 mil. Eu comecei com 200, tenho 1000. Eu quero que você veja o crescimento que você teve. Porque isso vai te motivar a sempre fazer o que é certo. E quando eu digo que aquilo que faz a diferença na nossa vida é aquilo que nós fazemos todo dia. Não é o que nós fazemos às vezes. Então, meus amigos, vejam só, caso o mercado, da forma que ele está aqui, quando você olha para aqui, você sabe o que tem que fazer. Se for para fazer qualquer coisa aqui, prestem atenção na pergunta. O que é que eu devo fazer? Se for para operar índices, o que é que eu devo fazer? Devo fazer. Respondam aí no chat. Comprar. Exatamente. Certo? Comprar. Agora, vejam só, pessoal, prestem atenção, participem aqui comigo. O que eu devo fazer é comprar. Não há outra coisa a fazer que não seja comprar. Certo? Agora eu vou fazer a pergunta diferente. Qual é a tua vontade? Quando você olha para isso aqui em máximos, qual é a vontade que você tem? Quando você olha para o S500 desse jeito, quando você olha para o S30 desse jeito, qual é a vontade que nós tem? Exatamente, a nossa vontade é de vender, pá. Tu olha e diz assim, não, agora vai corrigir, agora vai, é agora o momento. Vontade que nós temos é de fazer short. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, qual é a razão? E vou falar aqui o que eu já respondi, já perguntei um monte de vezes aqui, olha, Manuel Pinto, estar quieto, esperar uma boa oportunidade é preservar a nossa conta. Como diz o mestre, dinheiro no bolso não faz cócegas. Exatamente. Certo? Por que vender? Você tem um catalisador? Se você enxerga algum catalisador que eu não esteja vendo, por favor, eu não sou o dono do saber, não sou o dono exatamente, Rodrigo Aires. Parabéns pela frase. Nada mudou, nada se alterou. Então, se você enxerga um catalisador, um fundamento, não é que diga assim, não, agora é a hora de nós vendermos, então você me fala. Eu posso não estar enxergando, eu não vejo, não enxergo, muito pelo contrário. O que eu vejo é que se o Banco da Austrália fizer aquilo que eu falei, vai motivar as pessoas a comprar novamente e vai levar o mercado um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. E junto com a Austrália vai o SP500, vai o Nasdaq, vai todos os índices vão atrás. Agora, eu vou ser mesmo 100% transparente com vocês. Eu tô assim ansioso procurando um momento em que eu ache realmente que, olha, pá, agora nós temos um catalisador para tentar, ou para fazermos, não é para tentar, para fazermos um short, porque agora está na hora que vai haver uma correção, certo? Eu não garanto que a gente consiga apanhar isso. E eu sei que é possível que o mercado, de um momento para o outro, corrija 5 ou 10%. Eu sei que isso é possível.
porque na minha experiência já vi isso acontecer outras vezes. E isso pode acontecer, pode levar uma semana, 10 dias para corrigir 10%. O mercado pode ficar 2 semanas caindo um pouquinho todo dia, pode. Pode cair 3 ou 5% num dia e mais 5% no outro, pode. E fazer um fundo desse aqui, ó, mais um fundo em V e voltar, pode. E eu gostaria que nós acertássemos esse momento, porque seria muito interessante aproveitarmos a correção e voltarmos a comprar para estarmos do lado certo. Mas enquanto o mercado não disser para mim que eu tenho que fazer isso, eu vou continuar fazendo aquilo que eu devo fazer. E neste momento só há uma coisa que todos nós devamos fazer: comprar. Certo? E para isso, meus amigos, nós vamos usar a metodologia FCT. Estaríamos vendendo exatamente, perdendo para o mercado, Vinícius Santos? Muito bem, cara. Se fosse há uns anos atrás, e quanta gente está perdendo dinheiro aqui? Ok, meus amigos? Espero que tenha sido mais uma aula interessante, que tenha acrescentado aqui mais um bocado a vossa experiência. Então, se fez alguma diferença para você essa aula, deixa aí o teu comentário, deixa um hashtag Eugênio Silva Filho, não é? E eu desejo que você tenha uma boa semana. Aproveitem, pessoal, o canal, inscrevam-se lá, não é? No nosso portal, certo? A inscrição é totalmente gratuita, ninguém paga nada para se inscrever, tá bom? Faça um esforço para se manter, para que a gente se mantenha junto aqui, tá bom? Conto com todos vocês aí, legal? Desejo uma semana abençoada, uma semana cheia de excelentes resultados, de coisas boas, que tudo corra bem. Se aparecer algum evento que seja realmente, pessoal, interessante, eu também faço forma ou faço jeito de nós nos falarmos e de estarmos aqui partilhando essa informação com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço no mestre, que seja realmente uma semana muito boa para todos nós. Valeu? Um abração, queridos. Fiquem com Deus.